Existem mulheres com propósito aqui nesta tarde? Eu pelo menos posso dizer três que eu ouvi, que saíram de casa, que não estava 100%, estava até sentindo dores, mas mesmo assim, porque esta mulher tem propósito, ela deixou o seu lar. Ela poderia ter uma desculpa, elas poderiam ter desculpa, né, Zane, que está ali toda encolhidinha, com os lábios pocados da gripe, da febre. Teve febre, Zane? Mas, porque tem um propósito, ela está aqui. E não só elas que, de alguma maneira, né, saiu de casa e chegou, eu não estou muito bem, mas declarou, eu não vou sair do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque isso é ser uma mulher de propósito. Isso é ser uma mulher compromissada, aliançada com os pastores, com a liderança? Não. Porque nem os pastores, nem a liderança podem fazer nada por elas. Mas são aliançadas com propósito com o Senhor. E hoje, o Senhor, quando falou a respeito da rede, já me deram o tema pronto, que era mulheres com propósito. E eu perguntei, Senhor, o que eu vou falar para essas mulheres? Eu não quero pegar uma palavra para trazer. Eu quero que o Senhor escolha, porque o Senhor sabe cada mulher, o que elas estão passando, o que elas estão vivenciando, o que elas precisam ouvir. E eu quero que você olhe para esta mulher, olhe nos olhos dela e diga, mulher, você tem um propósito. Olhe para outra e declare, você tem propósito. E qual foi a mensagem que Deus me deu? Nós já falamos sobre ela aqui. Diga uma mulher com propósito da palavra, que a gente já até falou ali na dinâmica. Quem se aventura a dizer? Sim, qualquer uma. Não. Não, não. Quem? Ana. Amém? Feche os seus olhos neste momento por um instante. Pai, neste momento eu já te agradeço, Senhor. Porque antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já se fazia presente. Eu quero agradecer por cada mulher que nesta tarde deixou tudo lá fora, Senhor, para estar na tua presença. Porque eu posso dizer e declarar que cada uma delas, Senhor, são mulheres comprometidas com o Senhor, comprometidas com o teu propósito de estar na tua presença uma vez no mês, para nós estarmos falando sobre coisas de mulheres, Senhor, de mulheres, como mulheres passamos, vivenciamos, e como temos experiência uma para passar para outra, e umas para aprender com as outras, Senhor. Mas queremos nesta tarde te pedir, continua à vontade conosco, continua nesta casa, Senhor, porque todas elas, todas nós não saímos para ouvir a voz de uma mulher falar de si mesmo, mas nós saímos de casa para ouvir a tua palavra através de uma mulher. Por isso, neste momento, Senhor, eu coloco a minha vida na tua presença para declarar que eu suma, que eu desapareça, Senhor, e que não saia nem sequer um ar, se não for da tua vontade. Mas também não permita, Senhor, que eu não venha entregar tudo aquilo que o Senhor quer que entregue nesta tarde, Senhor, que não seja feita a nossa vontade, Pai, mas tão somente a tua vontade. E desde já eu trago cativa a toda mente obediência à tua palavra, e todo espírito de distração, eu dou uma palavra de ordem, que na autoridade do nome de Jesus caia por terra, e que esta palavra, Senhor, possa cair no terreno, Senhor, fértil, aonde irá dar frutos, aonde irá, Senhor, produzir bons frutos. Se você assim determina, diga amém, mulheres guerreiras, mulheres comprometidas. Vamos lá. Ana, nós sabemos quem foi Ana, todos nós sabemos quem foi Ana, né? Ana foi a mãe de
Ana foi a mãe de Samuel. E quem fez Samuel? O primeiro profeta da Bíblia. Ele foi juiz. E ele foi o quê? Sacerdote. Só que, como foi a vinda de Samuel? Foi fácil? Não. Tem uma história que são 2 versículos que fala, né? Sobre a vida, sobre a vinda de Samuel, sobre o cântico de Ana e tudo que Ana passou para ter um profeta. Todas nós temos promessas do Senhor. Todas nós temos que cumprir um propósito. E que não tem que ser o nosso propósito, porque o propósito que Deus tem para as nossas vidas é muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Por favor, é Isaac? Não, quem é que está na mídia? É Isaac que está no... É Luísa. Vamos lá, minha Lu. Por favor, coloca em 1 Samuel. Nós sabemos que havia um homem chamado Eucana que tinha 2 mulheres, amém? Ele tinha o quê? Você já observou que Deus é um Deus, que tudo que Ele faz perfeito. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, Ele formou o homem, Ele fez o quê? Ele deu ao homem o quê? Uma única mulher. Ele não deu 2. Se fosse o propósito de Deus que o homem tivesse 2 esposas, ele prontamente botaria 2 disjuntoras do lado de Adão, mas ele botou uma. Mas o homem, como sempre, infelizmente, sempre querendo dar um jeitinho. E todas as vezes que o homem se coloca no lugar que não lhe é devido, porque o devido era ter uma única esposa. O que foi que Eucana fez? Segundo os estudiosos, Eucana, ele casou-se com Ana. Só que Ana era estéril. E naquele tempo, a mulher só servia mais para quê? Louvado seja Deus por Jesus Cristo que nos tirou nessa condição de só servir para procriar, servir só para ter filhos. Mas naquela época era para isso que as mulheres serviam. Então, como ele amava Ana e Ana não podia dar filho para ele, ele prontamente procurou quem? Dona Penina. E Penina cumpriu, né? O que ele queria. Penina deu o quê? Muitos filhos para Eucana. Mas mesmo assim, Eucana continuou amando Ana. Porque Ana era a mulher do qual ele deveria estar, sem precisar de Eucana. Ele poderia clamar ao Senhor e crer que Deus poderia mudar a história. Mas ele preferiu o quê? Procurar outra mulher. E nós podemos ver que também não foi só Eucana que aconteceu e que quando casou de novo só trouxe o quê? Pepino. Alguém se lembra de mais 2 casais que estão na Bíblia que falam a respeito que esses homens tiveram mulheres que eram estéril e o que aconteceu? Eles prontamente procuraram Sara e Abraão. Não é isso? Só que com uma condição. O Senhor tinha prometido a Abraão que iria dar o quê? O filho. O Senhor prometeu. E mesmo assim, a esposa foi lá, deu um jeitinho. E depois o que foi que aconteceu? A total derrota na vida de Sara. Foi perseguição dia e noite, a ponto de fazer o quê? Ter que mandar Agar embora. Olha o que acontece quando nós saímos da vontade soberana do Senhor. Tem a vontade soberana que é boa, perfeita e agradável. E tem a vontade permissiva que é dolorosa.
traz dor, traz choro, traz gemido, traz noites sem dormir. Mas cada qual faz as suas escolhas, porém seja responsável do começo ao final. E não podemos transferir para outros aquilo que nós procuramos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós tivemos como naquele momento parecia ser uma beleza, né? Problema resolvido, pronto. Eucana, né? Agora eu já tenho a minha amada, Ana, e tenho aquela que vai dar, né, descendentes para que fosse, né? Como é que se diz? Me ajudem aí. A descendência continuasse. Vamos lá. E então no versículo 2, 1 Samuel 2 diz: este homem, que era Eucana, tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E também tem uma coisa aqui, se a gente for observar, nem sempre nós vamos ter tudo o que nós queremos. Porque às vezes, aquilo que eu tenho, você quer. E o que você quer, eu tenho e vice-versa. E o que acontece? Penina tinha aquilo que Eucana queria. Vários filhos. Porém, Penina não tinha o quê? O amor de Eucana. E por ela não ter o amor de Eucana, ela pirraçava Ana. E subiu, no 3, subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estava o sacerdote do Senhor, Ofni e Ofinéias, e os dois filhos de Eli. Olha o que eu observei aqui também, que de ano em ano eles subiam para Siló. E eles subiam para quê? Eles subiam para adorar, não é isso? Nós saímos de casa para quê? Para adorar. Só que não era só para adorar, não. Uma coisa assim que, quando eu estava lendo, muito me chamou a atenção. Muitas vezes, minha mãe sempre falava, sempre que você vem para a casa do Senhor, nunca vá de mão vazia, porque Deus tem dado tanto, Deus tem feito tanto. E muitas vezes, não é nem porque a gente não tem, é porque a gente acha banal. Ah, se eu levar, levei, se eu não levar, é indiferente. Gente, como isso me chamou a atenção, que eles saíam para a casa do Senhor para adorar, mas eles não iam de mãos vazias. E possa ser que você está aqui hoje, não estou dando direta, estou falando o que a palavra diz. Possa ser que você hoje chegou aqui e não tenha nada para dar, mas que comece a desejar isso no seu coração. Comece a dizer, não, Senhor, realmente eu não tenho, mas eu quero, Senhor, ter alguma coisa para poder depositar no teu altar. Que isso possa queimar nos nossos corações, ainda que você não tenha, não se sinta constrangido. Assim como penseis, assim sucederá. Primeiro nasce o quê? No nosso coração o desejo. Por isso eu estou te dizendo hoje, se você veio, se você não trouxe uma oferta, não se sinta constrangido. Mas comece a pedir ao Senhor que coloque esse compromisso no seu coração, de ter alegria, de ter prazer, de saber que o Senhor pode contar com o que eu tenho. Porque tudo que nós temos é de quem? Dele. Tudo vem de quem? Dele. E tudo termina voltando para quê? Para Ele. Então, quando a gente não abre nosso entendimento, a gente só vai ficar naquela. Não tem necessidade não. Eu já sou uma oferta. E louvado seja Deus, quando pelo menos você tem o entendimento que quando você vem na casa do Senhor, cultuar o Senhor, você é oferta viva, que chega nas narinas do Senhor com aroma suave, no qual o Senhor não resiste e se levanta do seu trono para receber a adoração, para receber o adorador que você é. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Dando continuidade.
E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porção a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas. Oh, glórias! Porém, a Ana dava uma parte excelente. Por quê? Cadê? Eu estou aonde? Me ajudem aí. Não, versículo. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque a amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Vocês se lembram que eu falei no começo que Deus fez a promessa para Sara, que lhe daria um filho. Vocês observaram aqui que o Senhor não fez promessa nenhuma para Ana? Muito pelo contrário, o Senhor cerrou a madre de Ana. O que o Senhor diz? Que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se o Senhor abriu a sua porta, não se importe com quem está se metendo no caminho, porque se meteu, vai cair. Porque Deus não vai deixar de pé aquele que se levanta contra o escolhido, contra aquele que se submete à vontade do Senhor, o propósito do Senhor. Aleluias. Oh, glórias. Então foi o Senhor que fechou a madre. Foi ao contrário de Sara, que o Senhor prometeu. Ana, o Senhor fechou a madre. E vocês podem observar que Deus fechou a madre de Ana. Mas Ana, de ano em ano, Ana fazia o quê? Subia, saia de sua casa para adorar a Deus e sacrificar. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades, por lutas? Qual é a primeira coisa que o diabo lança no nosso coração? Fique em casa. O que você vai fazer lá para todo mundo ver que você está sendo derrotada? Para todo mundo ver que você não está orando e não está recebendo o que você está pedindo? Cuidado com o que nós estamos ouvindo. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? A de Deus que manda a mulher com propósito perseverar, ou a do diabo que diz, não, fica em casa. Não, fala, por que você vai fazer lá? Você ora tanto, pede tanto, busca tanto, para nada. É melhor você ficar em casa, que você não gasta seu sapato, sua roupa, seu tempo. É isso que o diabo tenta, embutir nas nossas vidas, no nosso coração. Quem é que já passou por isso aí? Está passando por uma dificuldade, e o diabo diz, não precisa ir não. Eu pensei que eu estava só, mas glória a Deus que eu sou mulher também, como todas nós somos, que passamos a adversidade, que passamos por luta, mas nós decidimos que mesmo em meio às lutas, nós estamos de pé para a glória do Senhor. Você que está de pé, aplauda o Senhor, porque você está de pé por Ele, é por causa dEle, é pelo amor dEle na sua vida. Oh, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluias. A sua rival excessivamente a provocava para irritar. Oh Deus, porque o Senhor tinha cerrado a sua madre. Você já pensou o que é? Você já está com sua dor, com seu sofrimento, com sua amargura. Você já está se sentindo incapaz, porque naquele tempo, a mulher que não dava era como se ela fosse amaldiçoada. E ainda você saber que quem fechou a madre foi Deus. Se Deus fechou, é porque a madre estava aberta, né? A gente fecha o que está aberto. Não é isso? Pelo menos se possa dizer que eu esteja errada, mas é o que eu entendo, que a gente só fecha o que está aberto. Né? E aí vem a bonitinha da Penina. Você é tão pecadora, você ora tanto, você busca tanto. E aí, tá adiantando de nada. Ó meus filhos aí, Se quiser pode ficar um pouquinho com eles aí, eu deixo.
E quantas vezes tem penina nas nossas vidas, quantas vezes tem pessoas que se levantam para falar da nossa debilidade, para falar da nossa fraqueza, ao invés de estar orando, porque para onde é que penina estava indo? Alguém observou para onde a penina estava indo? Interessante, penina estava indo para adorar e sacrificar. Aí o que, que a gente vê nisso? Que o joio e o trigo vão estar juntos. Porém, o trigo, ele se dobra. O joio, jamais. Jamais o joio se dobra. Mas mesmo assim, Ana não parou de adorar. Ana não parou de buscar. Ana não parou de clamar. E por que nós muitas vezes paramos? Porque nós muitas vezes deixamos de crer. Porque não recebeu no tempo que você achou que deveria ser, que eu achei que deveria ser. Tudo tem um tempo debaixo da terra. É da terra. Entendeu? Deus é um Deus de propósito. E o propósito dele só se cumpre quando ele quer. Não é quando eu, Silvaninha, acho que não. É no minha hora, é no meu tempo. Quem é Silvana para determinar o tempo que Deus tem que fazer? Vai fazer, e não é que Ele tem que fazer. Ele faz se Ele quiser, porque Ele é Deus. E a gente precisa aprender que, independente que você tenha a sua bênção no tempo que você quer ou não, Ele continua sendo Deus. Se eu deixar de adorar, sou eu que perco, porque Ele não precisa de mim, sou eu que preciso dEle 24 horas por dia. Então a gente precisa ter esse entendimento, gente, que Deus não precisa de mim para nada. Se eu não fizer o que Deus está mandando, Deus levanta outro para fazer melhor do que eu, melhor do que você. Porque a obra de Deus não para, o propósito de Deus não para, porque eu não quero me submeter, porque eu não quero fazer exatamente o que Deus quer. Não vai para a obra de Deus, porque a obra é de Deus. E tem quem pare a mão de Deus, tem quem pare a obra de Deus. Não tem, porque Ele é soberano. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, chorava e não comia. A provocação às vezes é tão grande que a gente perde a fome, perde o ânimo. E a gente só sabe é chorar. Né, se lamentar. E muitas vezes é, meu Deus, por que comigo? Poxa, para fulano de tal é tão fácil. Pô, tem pessoas que pedem uma coisa rapidinho, a bênção chega na mão. Quando é comigo, é séculos, é uma eternidade. E a bênção não chega, e o milagre não acontece. Acontece isso com alguém aqui? Alguém já passou por essa situação? Ah, que bom, não estou só, vamos lá. É bom a gente saber que a gente não está sozinha, né? Olhe para essa mulher e diga, olha irmã, você não está só não, viu? Também já... Amém. Então, olha, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Imagine, Ana, por que choras? E por que não comes? Oh, meu Deus! E por que está mal o teu coração? Eu não te sou eu melhor do que 10 filhos? Gente, Eucana era um homem que amava Ana por demais. Pense, ele a amava de verdade. Só que, como a gente muitas vezes passa por isso, às vezes as pessoas não nos entendem. Às vezes as pessoas não nos compreendem. E foi o que estava acontecendo com Eucana. Por ele ser muito, amá-la muito, ele achou que ele podia suprir aquilo que era a carência dela. Todos, filho tem o papel de filho, esposo tem o papel de esposo, e ninguém pode substituir aquilo que é
direito do marido, direito do filho, da filha. Então ele, até para consolar o coração dela, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Então nós já vimos que Ana tinha tudo para desistir. Por quê? Tinha uma rival que eu creio que, meu Deus, ela está acordada, ela está indo para o templo. A mulher estava ali perturbando a vida de Ana. Imagine em casa, ela estava indo para um lugar que era a casa do pai. Ela estava fazendo isso. Imagine lá nos bastidores. E Eucana parece que não estava vendo nada, né? Ele só achava que ele era suficiente. Olhe para essa mulher e diga: olha, não desista do seu sonho não, viu? Não desista não, porque assim como tem pessoas que vão estar tentando impedir seu sonho para o mal, também tem pessoas que vão estar pensando que está te ajudando, como Pedro, dizendo para Jesus que não era para ele ir para a cruz. Então, Pedro não estava falando para que Jesus não cumprisse o propósito, mas a falta de conhecimento levou ele a pensar que estava ajudando Jesus. Assim como Eucana pensou que estava ajudando a Ana. Vamos lá? Diga para sua irmã, fica esperta, viu? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ana fez o quê? Oh, glória! Tem mulher que vai se levantar aqui nesta tarde? Amém. Glória a Deus! Ana, ela estava amargurada de alma. Ana, ela estava triste, ela estava deprimida. Eu acho que Ana estava entrando em depressão, sabia? Os sintomas dela, naquele tempo, não sabia, né? Eu acho que não sabia o que era depressão. Mas hoje, pelos sintomas que ela estava, ela não comia, ela só chorava. Ela estava depressiva. Mas ela tomou uma atitude. Ela se levantou. Ela fez o quê? E o que é que o Senhor está mandando nós fazermos nesta tarde? Se levante, mulher. Se levante, mulher. Diga para essa mulher que está no seu lado: se levante, que o Senhor está ordenando. Se levante. Aleluia. Depois de comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. O sacerdote, ele estava ali sentado em uma cadeira junto de quê? Do pilar. E aí, vamos. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Alguém já se viu dessa maneira? Gente, tem momentos que a guerra, que a luta é tão grande que nos falta palavra. E eu, como já sou chorona por demais, mas o bom é que eu chorona para um lado e para o outro, né? Chorona demais, se for pela ocasião. Não, agora vou ser bem sincera. Antes eu chorava muito, me lamentava muito. Hoje, eu posso até chorar, mas se for por causa de guerra, eu choro na presença do Senhor. Porque eu digo para o diabo: ó, diabo, você já levou muitas lágrimas minhas, hoje eu não aceito. Hoje eu aceito sim chorar na presença de quem vai fazer, de quem pode fazer, de quem pode resolver, de quem pode me dar vitória, de quem pode me dar resposta. Então, se você se encontra nessa posição de estar se vitimando o tempo todo, olhando, poxa, com todo mundo dá certo, nada comigo funciona. Eu luto, eu faço e acontece nada. Para, mulher, chora na presença de quem te ouve, de quem tem poder para mudar a sua história. E foi isso que Ana fez. Ana, às vezes, estava chorando de tristeza, de amargura, de frustração, de ódio, de tanta pirraça que ela sofria. Mas ela se levantou e eu profetizo que nessa tarde nós iremos nos levantar. Aleluia. E o que foi? E fez um voto. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se
benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vocês observaram o que Ana fez? Gente, Ana, ela não tinha promessa de filhos. Muito pelo contrário, o Senhor tinha fechado a madre. Ela chega diante do Senhor. Se tu te lembrares da tua serva, ela reconhece que Deus é poderoso para fazer o impossível tornar possível. E ela, com humildade, ela coloca-se diante do Senhor como serva. E mediante ela se coloca, ela diz, ela foi especificamente pedir um filho. Ela não ela especificou o que ela queria. Ela foi detalhista. Agora, por que ela queria um filho? Por que tinha que ser um filho? Porque ela foi específica, tinha que ser um filho. Ouviram todas? Porque ela pediu um filho homem? Ela foi específica. Ela sabia que se ela tivesse uma mulher, não ia poder ser um sacerdote, uma sacerdotisa para servir no altar. Então ela foi específica quando ela disse, se me deres um filho homem, porque tinha que ser homem. A mulher servia para quê naquela época? Então não ia servir para o que ela queria. Tinha que ser um filho homem. Aí ela pega e diz que se o Senhor desse, ela fez um voto. Agora imagine você, o que ela mais queria era um filho. E se você for observar, Eucana que dava as porções para eles entregarem no altar. Ela foi além. Ela prometeu o que ela não tinha. Ela prometeu aquilo que ela muito almejava, mas que ainda não estava nas suas mãos. E ela não quis ficar, na ponga da porção que Eucana dava. Ela queria ter a experiência de ela poder ofertar. E olha o que essa mulher fez, meu Deus, será que muitas de nós teríamos coragem de fazer isso? Você levar o tempo todo pedindo filho, pedindo para engravidar, e você vai justamente o seu bem maior, o seu tesouro precioso, porque assim o Senhor diz, é melhor que não votes. O Senhor não manda você votar. Agora tem uma coisa, que isso fique assim bem, gravado no seu coração. O Senhor diz, não te obriga a votar, mas se votar, cumpra. Muitas vezes o votar não está nisso aqui não, só nisso aqui não. Senhor, se meu marido deixar de beber, eu vou fazer. Alguém poderia me dizer alguma coisa? Que geralmente a gente poderia dizer, eita, dona Rosa, meu Deus, eu vou entregar a minha vida, eu vou trabalhar na tua casa, eu vou fazer a tua vontade. Olha que Deus está ouvindo. Aí o que acontece? Deus é um Deus bondoso, misericordioso, e aí cumpre, atende o clamor. O Senhor mandou dizer que você ia fazer, que você não ia fazer? A partir de hoje, viu, amadas? Vamos ficar focadas nisso. Cada vez, porque a gente pensa que só é o voto quando é,
São os votos, se meu filho abrir a porta de emprego, Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou, o primeiro salário eu vou dar todo. Imagine você passando uma pindaíba com tanta dívida para pagar, aí o Senhor vai abrir a porta do emprego. Aí o que é que logo acontece? O filho cai doente, e agora precisa comprar remédio, aí faz o quê? O diabo faz, sempre o diabo vai trazer uma coisa para que a gente caia na cilada. Vai lá e mete a mão. E o voto? Você fez para quem? Vamos focar. Vamos lá. E sucedeu o quê? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observava a sua boca. E sucedeu que, perseverando em, muita gente tem tanta pressa, né? De sair da presença do Senhor. Estou me colocando aqui, viu, gente? Tudo que está caindo para aí, pode ter certeza, antes bateu aqui, bateu fundo. A gente pensa que a pessoa que está aqui, né? É muito fácil. Se tem um versículo que eu me estremeço, é aquele que diz: ai de ti, que ensina os outros e não ensina a ti mesmo. Se vocês soubessem quanto eu tenho um temor quando eu venho estar nesse altar, gente, é sério, é muito sério. Ela não teve pressa de sair. Muita gente só quer chegar rapidinho. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso que o Senhor cuide do meu filho, porque ele vai fazer uma entrevista. Senhor, né? A gente chega assim tão rapidinho, é fast food. Chega, pede, faz o pedido e nem espera a resposta, já foi. Ela não. Ela estava ali, perseverando na presença do Senhor, orando, expondo aquilo que estava no coração, não com superficialidade, mas com a alma rasgada diante do Senhor e detalhando exatamente como ela queria. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Meus amores, pense na situação dessa mulher. A mulher é uma peleja, uma rival, o tempo todo. Daqui a pouco, com o amor excessivo do marido, dizendo que ele era melhor do que 10 filhos. Agora ela vai para a casa do Senhor. Está ali, meu Deus, sabe? A mulher já chorou tanto, já se desgastou tanto, já. Aí ela, crente, abafando que o sacerdote, né, vai, não, minha filha, vai orar ali junto com ela, vai pegar, não, eu vou ligar. Né, que oração de dois. Não, ele prontamente chega para a mulher e diz, pergunta se ela está embriagada. Vamos continuar. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Ele nem perguntou, ele afirmou, até quando? Você vai estar embriagada, mulher? Uma hora dessa, você está aí tomando todas? E Davi no altar do Senhor? Agora, pare para pensar um pouquinho. O que você responderia neste momento? O que eu responderia neste momento? Não, olhe. Não precisa responder para ninguém. Só mentalize. Qual seria a sua reação neste momento? Não responda. Não responda que eu quero continuar aqui terminando minha missão. Estou dando risada, né? Que bom. Vamos lá. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu
Meu Deus. Ó, os dois lados. Meu Deus. Não, Senhor meu. O homem que estava acabando com a vida da mulher. O homem que, em vez de estar abençoando a mulher, está dizendo que ela estava embriagada. E ela, com toda humildade, como ela estava diante do Senhor, porque ser humilde diante do Senhor é a coisa, e ser humilde diante daqueles que nos perseguem, daqueles que nos afrontam, daqueles que se levantam contra a gente, é o que é o difícil. Mas esta mulher dá referência, se coloca na posição para que sejamos exemplo, sigamos este exemplo. Não, Senhor meu, não, Senhor meu. Quando foi o Senhor Jesus, quando foi Deus, ok. Mas o homem que estava se levantando, quando o que ela estava fazendo diante do Senhor, ela continuou com a mesma integridade, ela continuou com o mesmo posicionamento, ela continuou com a mesma serenidade. Oh, glória a Deus. Senhor, me ensina, Pai, em nome de Jesus. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem tenho bebido forte, não tenho bebido forte, não tenho misericórdia. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, porém tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Oh, glória! E sabe por que ela disse que não tinha bebido nem vinho, nem bebida forte? Porque ela tinha já no seu coração de fazer o voto. E Nazireu não pode beber. E ela, como mãe de Nazireu, a mãe tem que ser o exemplo onde o filho vê e se espelha. Como é que esse filho ia ver a mãe dele bebendo? Ia ser um referencial para ele? Não. Então, por que ela disse nem vinho, nem bebida forte? Porque ela sabia o que ela queria para a vida dela. Ela queria um filho homem para entregar no altar do Senhor. E naquele tempo, a gente vê que os profetas não estavam essas Coca-Cola. Os filhos de Eli estavam sendo uma vergonha como sacerdote. E Eli, o pai, vendo seus filhos errarem, ele não teve postura de botar eles no lugar dele. Porque a mulher, ele prontamente fez o quê? Chamou a atenção dela, mesmo se ela está. E porque essa mesma postura ele não teve com os filhos, muitas pessoas viraram para mim e disseram, hoje não, hoje o lugar está formado. Formado que eu falo, porque hoje já é homem, já responde por si. Quantas pessoas diziam, você é muito radical, você pega muito no pé, ele é só uma criança. Foram várias pessoas que chegavam, pastora, a senhora é muito radical. Pastora, pega um pouco leve, que ele é só uma criança. Só que toda criança se torna um homem ou uma mulher. Aí depois não adianta ficar, porque isso, porque aquilo, não. A gente precisa, hoje, a gente tem conhecimento do tipo da cegueira espiritual, no tempo que nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus para nos conduzir, ok, era permitido. Mas hoje, mulher, você que tem conhecimento da palavra, ainda há tempo de você encaminhar os seus filhos na presença do Senhor, porque a palavra declara, aquele que tem falta de sabedoria, peça, que o Senhor dá sem lançar em rosto. Meu filho está com 24 anos, mas você acha que eu já sei? Não, eu peço sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me ensina como corrigir, porque se precisar, irmão, ele nem está aqui, né? Está na mídia? Está na mídia? Digo para vocês, ele está com 24 anos, ele pode estar com 50, eu continuo sendo mãe dele. Entendeu? Ele pode estar casado, eu continuo sendo a mãe dele. Eu não vou interferir no relacionamento dele.
nós tínhamos a nossa mãe, entendeu? Eu casada, minha irmã casada. Se ela visse a gente errando, ei, ela nos chamava. Mesmo estando casada, não estando mais dentro de casa. Mãe é mãe para toda a vida. Quando eu dizia que eu não queria ter filho, não era porque eu não queria ter trabalho, não, era por causa da educação. Porque hoje educar está muito difícil. Eu ficava, meu Deus, quando eu vejo esses meninos, uns pimpolhos, a mãe não tem mais autoridade. Hoje você não pode bater no seu filho que você é capaz de ir presa. Distorcer não é a palavra, porque a palavra manda usar a vara, quando necessário. Aí, depois, quando está lá fora apanhando da polícia, não quer que dê uns tapinhos em casa para educar. Mas quando eles pegam, é para acabar, é para matar. Né? Mas vamos dar continuidade. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Agora também a gente pode ver uma coisa aqui. Ele errou. Mas ele era o quê? O sacerdote. Então, olha Davi. Saul estava todo errado. Todo errado. Mas Davi disse o quê? Longe de mim se levantar contra o ungido do Senhor. Então, amados, ainda que o seu sacerdote, sabe, porque é homem igual a você, é mulher igual a você, ainda que ele erre com você, não peque pelo erro de ninguém, não saia da posição, não saia da palavra do Senhor, porque quem responde por você quando você é íntegro diante de Deus, é Ele, não é o seu pastor, não é a sua pastora, não é o seu líder, é Ele. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Por que o semblante de Ana não era mais triste? Porque Ana mudou o semblante. Ela recebeu uma palavra do profeta. Ela Creu. Porque ela recebeu uma palavra do profeta e ela creu. Ela já pensou se na amargura, por ele ter se levantado contra ela, ela prontamente responde, ela fica magoadinha, ela fica revoltadinha, ela ia perder a bênção. Se quando Penina se levanta com fúria contra ela, se ela dá de tete a tete, bateu, levou. Foi o que nós aprendemos, né? Bateu, levou. Se você me disser 1, eu vou te dizer 10. Alguém recebeu essas instruções? Ninguém recebeu essa instrução? É sério? É sério? Eu não estou falando aqui dentro, não, estou falando lá no mundão. Não tinha, como não está na mídia, não tinha ninguém barraqueiro, né? Não tinha ninguém que se dissesse isso, ouvia isso. Glória a Deus. Todo mundo já era convertido. Ai, vamos lá, gente. E levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Quando chegou em casa, o que foi que aconteceu?
Tá todo mundo de maior, né? Ah, não, tem umas de menores, mas tudo bem. Mas as de menores estão sabendo até mais do que a gente, não se... E aí teve festa, né? E o que aconteceu nessa festa? Ô, glória! Veio Samuel. Vamos lá. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. E chamou o nome Samuel, porque dizia ela: Eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua família, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe dizes: Fazes o que bem te parece aos teus olhos. Fica até que o desmames, então somente confirma ao Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que desmamasse. Ela tinha feito um voto. Só que essa criança precisava ser amamentada. Por um acaso ele ia amamentar? Então, o que foi que ela fez? Ela deixou essa criança até desmamar. E ali, creio eu, né, os cuidados das mães, né, dando leitinho, alimentando e trazendo para os nossos dias, eu tenho que até falando a palavra, né, do Senhor, ainda que a criança fosse pequenininha. Eu vejo, às vezes, Bruna, às vezes, mandando as postagens para mim, de Luna, os livros de história. Joaquim também já mandaram a postagem comigo, para mim, ele lá com os livrinhos de história. Então, ainda que bebês já estão sendo instruídos na presença do Senhor. Então, Ana, ela ficou em casa, mas ela ficou com a missão de cuidar daquele presente que Deus deu, que não era dela, porque ela votou ao Senhor. E ela não queria dar uma criança raquítica, ela não queria dar de qualquer jeito a criança, só porque Deus deu para ela ter que devolver. Ela queria fazer o quê? Dar uma criança robusta, uma criança cheia de saúde. Né? A gente vê que porque o Senhor chegou no templo e saiu derrubando tudo, porque o povo estava fazendo o quê? O povo, como o Luizinho fala, eles não queriam mais cuidar da ovelhinha, né? Do que ia ser sacrificado. Eles chegavam lá, pegavam de qualquer jeito, não queria saber se estava manco, não queria saber se estava com defeito. O negócio é ofertar. Não importa como fosse. Ana não. Ela queria dar um filho, sabe? Todo robustinho, todo cuidadinho. Porque no dia que ela levasse, ela ia levar e ia deixar lá. Ela não ia levar e trazer de volta. Não, ela ia levar e colocar no altar do Senhor. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Ela só esperou o tempo de quê? De tirar a mama. Ela não levou muito tempo. E sabe o que, que eu acho? Que nesse período, muito mais ela se apegou. Porque imagine, você está o tempo todo. Aí quando você tem a oportunidade de estar no seu braço, eu só amamentei 15 dias, né? Tudo bem. Queria tanto, mas não deu. O menino não quis. Ela ali amamentando, com todo amor, todo carinho. O menino ficando engraçadinho, já falando, gugu dadá e não sei o quê. Então, cada vez ela mais se apegando. Mas quando chegou que desmamou o menino, olha o que ela fez. Além de levar a criança, ela pegou consigo 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram-lhe o menino a Eli. E disse ela:
Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também o Senhor, por isso também eu o entregarei, porque todos os dias que viver, pois os... Ai, gente, eu vou voltar, viu que eu estou atrapalhando tudo. Vamos, me ajudem, me ajudem. Por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Meu Deus, vamos aplaudir a vida de Ana? Sabe por que aplaudir a vida de Ana? Porque Ana, ela nos deixou um modelo de como ser uma mulher comprometida, com propósito. E o que é que nós aprendemos com Ana nesta tarde? Para a sua vida, você poderia dizer alguma coisa que você aprendeu, que trouxe para a sua vida nesta tarde, a atitude de Ana? Na alma, a gente tem que tomar a decisão de se levantar, porque se a gente não tomar a decisão, a gente vai continuar amargurada. Na maioria das vezes temos que engolir o nosso orgulho. Isso mesmo, é forte. Mais alguém? E eu aprendi também que a gente tem que cumprir o propósito, mesmo que doa, porque você entregar um filho, depois de você estar com ele nos braços, mas você tem que cumprir o propósito. Mais alguém? Fidelidade, com filho, sem filho, ela foi fiel até o fim. Como a irmã falou, ainda entregou aquilo que ela mais queria, né? Ela foi fiel. Mais alguém? Alguém gostaria também de contribuir? Sendo muito forte para a gente entregar nosso filho, mesmo que sendo ao Senhor, não sei não, viu? Só Jesus mesmo na causa. Ei, meninas. A mensagem que nessa história de Ana me chama a atenção é que quando ela pede, o pedido dela é alinhado com o mesmo desejo do Senhor. Então, quando nós temos o nosso propósito alinhado com o propósito de Deus na nossa vida, aí se cumpre. Porque ela pediu, né, não só um filho, mas um filho homem para servir na casa do Senhor. E naquele momento o Senhor estava finalizando com Eli, porque precisava levantar um profeta naquele lugar. Então, se alinhou o pedido daquela mulher com a vontade do Senhor. E assim temos que ser, né? Quando pedirmos, não podemos pedir de qualquer forma. Nosso pedido tem que estar alinhado com a vontade de Deus. E aí vai ser cumprido. Mais alguém? Mais alguém? É por isso que muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas. Só complementando o que Jaque falou, porque às vezes estamos passando anos e anos na casa do Senhor e começamos a murmurar, Senhor, por que tal coisa não acontece? Às vezes o que você está pedindo não está alinhado com o que Deus quer. Então é hora de a gente mudar a oração, fazer a oração certa. Aí sim vai acontecer aquilo que o Senhor quer e vai ser bem mais prazeroso do que aquilo que nós temos pedido. Mais alguém? Na realidade, A questão do votar de Ana, que ela votou que só levaria a criança depois do desmame. Em Israel, geralmente, uma criança leva de 2 a 3 anos para ser desmamada. Então, eu creio que, na medida que ela foi ao altar lá para ofertar 3 bezerros, significa que a oferta que o Senhor deu para ela, ela devolveu
com a mesma proporção que o Senhor deu para ela. Forte, Jesus é forte. Meu Deus, os estudiosos dizem que Ana se casou com 20 anos. E ela teve Samuel com 33 anos. Foram quantos anos? 13 anos. 13 anos que ela orava. Só que, quem sabe, a oração que Ana fazia durante esse período era pedindo filho, talvez para tirar sua vergonha. Para tirar a vergonha de não ser uma mulher capaz de dar um filho, de produzir um filho. Só que, durante 13 anos, ela não parou de buscar o Senhor. Ela não parou de temer ao Senhor. Ela não parou de amar ao Senhor. Ela não parou de estar comprometida, mesmo sem ter aquilo que ela queria, de estar na presença do Senhor. Foram 13 anos que talvez ela queria um filho para tirar a vergonha. Mas Deus tinha um propósito maior, porque não foi Ana, provavelmente, que nasceu estéril, mas Deus fechou a madre de Ana, porque Deus tinha um propósito muito maior do que o que Ana queria, que era ter um filho. Deus queria um profeta, Deus queria um juiz, Deus queria um sacerdote. Possa ser que você tenha clamado durante anos a fio, durante anos, dia e noite, chegando diante do Senhor e pedindo o seu milagre. Possa ser que você ainda não recebeu o seu milagre, porque o seu milagre tem que se alinhar com o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não queria ser mãe, todo mundo sabe. Mas Deus tinha um propósito. Gente, quando meu filho nasceu, Deus já tinha um propósito. E era lá no Batistaca. Deus usou uma pessoa que está aqui nesta tarde para dizer. Lucas, ele estava com Isaac Júnior, meu sobrinho. Só queria ficar no videogame. E aquilo estava angustiando a minha alma. De tal jeito que eu dizia, Deus, o Senhor não me deu filho para perdição. Não é que videogame é perdição, não. Mas ele não estava querendo ir para os cultos. E aquilo entristecia a minha alma. Minha mãe não me dava escolha se eu queria ir ou se eu não queria ir. Minha mãe pegava e você vai. E tinha mais uma coisa. Minha mãe pegava, já bebeu água, já fez xixi. Porque se na hora do culto eu pedisse para ir no banheiro, as minhas irmãs, pedi para beber água e não podia chorar. Se tem uma coisa que eu agradeço a minha mãe, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Porque se nós estamos na presença do Senhor, é porque nós tivemos mãe que foi vigilante, mãe que mesmo com ignorância, porque mãe não tem cartilha não. A gente muitas vezes é ignorante porque a gente quer fazer o melhor para os nossos filhos, ainda que eles não entendam. Entendeu? Exatamente. E o que aconteceu? Deus disse, não se preocupe com ele não. Não se preocupe, porque eu dei ele para você como bênção. Se lembra as palavras como foi? Acho que você não se lembra, porque a palavra foi, a promessa foi para mim. Eu te dei ele, foi como bênção. E ele não vai ser só bênção na sua vida, não. Ele vai ser bênção na vida de outras pessoas. E meu filho, meu Deus, está aqui na comunidade evangélica, a bênção do Pai aqui, nesse quadrado. E a gente vê, não é porque é meu filho, é o que vocês muitas vezes falam para mim. Deus usa. Imagine o propósito que Deus tinha com Samuel. E muitas vezes a bênção que você tem clamado ainda não chegou, porque Deus tem um propósito maior. E tudo quando vem fácil a gente não valoriza. Mas quando a gente geme, quando a gente chora, quando a gente bota o nosso joelho no chão,
Aí a gente valoriza. Muita gente quer pra gente. Ana obteve vitória, não foi quando ela quis para ela, foi quando ela quis para dar ao Senhor, para ser o homem de Deus, para ser o homem usado por Deus. Quem sabe nós temos orado e temos orado de forma errada. A gente não tem alinhado o propósito de Deus ao nosso. A gente quer que o nosso propósito se alinhe ao de Deus. E Deus quer que a gente entenda que é o propósito dele que está alinhado ao nosso propósito. Oh, Deus! E quando assim acontecer, você vem aqui diante do altar do Senhor, glorificar o nome dele, porque ele ouviu o seu clamor. Oh, porque ele atendeu a sua oração. Porque a mão dele não estava encolhida, não. Ele estava caprichando no milagre de Ana. E assim ele está fazendo na sua vida. Ele está caprichando para quando chegar no seu mão, todos saberem que não foi você, foi ele. Foi ele na sua vida. Oh, Deus. O Senhor diz: o choro dura a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Um dia para o Senhor pode ser como 1000 anos, longos 1000 anos. Não tenha por tardia a promessa do Senhor na sua vida. Não deixe que as pessoas frustrem o que Deus tem projetado para você. Porque Ana passou por Penina, Ana passou por Elcana, Ana passou por Eli, mas ela não desistiu do propósito. Ela não olhou a sua fraqueza, ela pegou a sua fraqueza e se dobrou diante daquele que tem resposta. E aquele que tem resposta está aqui hoje. Ele te contempla. Ele contempla o que você tem pedido, Ricalabaiaxê. Eu quero te chamar aqui nesta tarde. Vem aqui diante do altar do Senhor. Vem aqui no altar do Senhor, você que tem uma petição, Ricalabaiaxê. Que tem anos que você clama, que você ora, que você pede, que você chora. Oh, Deus! Eu não sei qual é a sua petição, e eu não preciso saber. O seu Pai que te contempla, que te vê, que sabe o que você necessita, ele te contempla nesta tarde. Ele sabe o que você precisa. Então somente além o propósito dele é o teu propósito. Por favor, Isaac, apaga as luzes e coloca aquele louvor. Enquanto o louvor vai tocando, vá se derramando diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, você é livre. Você é livre, você pode derramar o seu coração. E eu profetizo que aquilo que você colocar diante do Senhor, segundo o propósito que Ele tem na sua vida, se concretizará. Oh, derrame o seu coração. Derrame o seu coração como Ana derramou o coração dela diante do Senhor. Você não precisa que ninguém conduza essa oração.